Yeah.
भक्ताय तद्भक्ताय नमो वंशाकरुद्रस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. You know, our Goswami Pada and Sanatana Goswami become the minister of Hussain Sahib. Você sabe como o Rupa Goswami e Sanatana Goswami se tornaram ministros de Hussain Sahib? Então, Maharaj, ele perguntou se ele pediu para eu explicar como que a Srila Sanatana Goswami e Srila Rupa Goswami eles se tornaram primeiro-ministro e ministro das finanças do rei Hussain Sahib. Então, o rei, ele... Vou falar o que eu lembro. O rei, ele pediu para um engenheiro para ele construir uma torre, a maior torre que tivesse na região, para ele poder lá de cima ver todo o reino dele, né? E aí o engenheiro foi construir uma torre muito bela, muito bonita, né? E ele, quando terminou, ele chamou o rei e foi mostrar para ele, né, a torre. E aí ele achou muito bonita essa torre e eles subiram, né, até o topo da torre. E aí quando chegou lá, o rei falou: "Ó, muito belo, você fez um ótimo trabalho, maravilhoso o que você fez." E ele foi cada vez mais ficando orgulhoso, né, e cheio assim, foi estufando o peito assim, né. E o rei continuando elogiando ele, e ele cada vez mais assim, cheio de si. E até o ponto em que ele falou: "Ah, claro, eu fiz isso. E eu conseguiria fazer ainda maior." Né? Aí o rei ficou extremamente irado nesse momento, né? Ele disse: "Se você conseguiria fazer maior, por que você não fez maior? Então você não fez o seu melhor." Ele ficou irado com o engenheiro e jogou ele lá de cima da torre. E aí todo mundo ficou tremendo de medo, né, pelo que aconteceu. E aí o rei pegou uma espada de um guarda e bateu numa parede, né, numa coluna assim, com essa espada, e aí arrancou um pedaço da parede, né? Ele estava irado, completamente irado com o rei, pelo que tinha acontecido. E aí ele virou pro comandante do exército que estava lá também e disse: "Vá!" E aí o comandante saiu imediatamente, né? Saiu de lá imediatamente. E aí quando ele desceu, ele pensou: "Nossa, mas o que é que ele vá o quê? Vá fazer o quê?" Né? Ele ficou completamente sem saber o que fazer, né? Se eu voltar lá sem trazer o que ele quer, eu vou morrer, né? Ele jogou o engenheiro lá de cima e ele me deu uma ordem: "Se eu não cumprir, eu vou morrer." Aí ele estava saiu andando junto com o pelotão dele assim, mas ele estava totalmente perturbado, né? Ele não sabia o que fazer. E aí, tinham dois jovenzinhos que estavam sentados, né? E viram o comandante passando, e o comandante desesperado assim, sem saber o que fazer. E aí eles se aproximaram dele, não sei se foi isso que aconteceu, acho que eles pela bondade deles, Rupa Sanatana, se alguém puder me corrigir, eles falaram: "Por que você está tão perturbado?" Pro comandante, né? Aí ele disse: contou tudo o que tinha acontecido, né? E ele disse: "Eu não sei o que fazer agora. Se eu voltar lá, ele vai me matar. O rei vai me matar se eu não trouxer o que ele quer."
Aí eles disseram, mas é muito simples, na verdade. Ele estava muito nervoso, pelo que você contou, ele estava muito nervoso pelo que aconteceu, ele pegou essa espada do guarda e bateu na parede, então ele mandou você vir. Foi isso que aconteceu? Sim, foi isso. Então ele quer que você leve construtores para ajeitar a parede, né? Porque a parede ficou quebrada. Aí eles mesmos, que eram Rupa e Sanatana, né? Esses dois jovens, né? Eles arranjaram umas pessoas ali que trabalhavam com isso, com construção, e disseram... Outra pessoa para construir. Um novo arquiteto. Ah, é? Um novo Para fazer arquiteto? um palácio mais bonito. Foi isso? Então eles pediram para ele levar um novo arquiteto. Eles disseram, ele deve estar querendo que alguém construa uma torre ainda melhor, né? Um outro arquiteto. Então eles arranjaram isso e mandaram junto com o comandante. E o comandante voltou lá levando o que o rei estava querendo, né? E o rei, quando ele chegou lá, o rei falou, já estava mais calmo, e ele falou, e ele chegou junto com as pessoas que constroem, né? Ele falou, quando você saiu daqui, eu estava muito nervoso e eu mandei você ir embora, mas eu não disse que eu queria. Então, como você soube, como você entendeu o meu coração? Como você sabia que era para você trazer um engenheiro e pessoas que constroem? Aí ele disse, na verdade eu encontrei dois jovens muito, muito espertos e eles me falaram, eles me deram essa dica, né? Eles me ajudaram. E eu realmente estava com muito medo, porque você estava muito bravo. Aí ele disse, é mesmo? Então chama eles aqui. Né? Então eles trouxeram o Rupa Sanatana, ele foi até eles, eu não tenho certeza. E aí eles se conheceram e ele viu que eles eram muito qualificados, né? Assim ficou, eles conversaram, tiveram uma conversa, eles viram que eles eram muito qualificados e aí ele os nomeou, pegou eles, né, para ser o seu primeiro-ministro e seu ministro de finanças. Oh yeah, finish. Okay. So, just you heard of Rupa Sanatana. They are very intelligent. For this regard, King Hussain Shah engaged his minister. Sanatana Goswami was the Prime Minister and Rupa Goswami Pad was his Finance Minister. Então, vocês ouviram como o Sr. Rupa Goswami Pada e Sanatana Goswami Pada são extremamente inteligentes. E por conta disso, o rei Hussain Shah os ocupou como primeiro-ministro e ministro das finanças de seu reino. But Sanatana Goswami Pad was very dear to King Hussain Shah. Em especial, Sanatana Goswami Pada era muito bem querido pelo rei. Because actually Sanatana Goswami Pad, he ruled the kingdom on behalf of him. Porque na realidade, como primeiro-ministro, ele era quem reinava ali, governava o reino na posição pelo rei. Okay? So for the Hussain Shah, he has so much love and affection with Sanatana Goswami Pad as like his elder brother. Então ele tinha uma afeição por Sanatana, o rei, né, tinha uma afeição por Sanatana Goswami Pada, assim como se tem uma afeição pelo seu irmão mais velho. Then, Como se ele fosse o irmão mais velho de Sanatana Goswami. then, He felt like he was the elder brother of Sanatana Goswami, or he sees Sanatana Goswami as his elder brother. Hussain Shah. When Hussain Shah, he has love and affection with Sanatana as like his elder brother. So it's like Sanatana Goswami is his elder brother. Yeah. Então aí, como o rei, ele via Sanatana Goswami como o irmão mais velho. And you also heard Hussain Shah gave their name and Sakar Malik and Dabir Khash. Então eles receberam esses nomes, Sakar Malik e Dabir Khash. But Rupa Sanatana and his also younger brother Anupam, that time they lived in Ramkeligam. Então naquela época, Sanatana Goswami, Rupa Goswami e seu irmão mais novo, Anupam,
viveu ali nesse local chamado Ramkeli-gaon. But they did not stay in the courtyards of King Hussain Shah. Mas eles não ficavam ali nos aposentos, né, no palácio, na região ali do rei, onde So, do palácio do rei. Rup Sanatan, when they were staying in Ramkali Gaon, and that time they also absorbed to bhajan sadhan to divine Kula Radha and Krishna. Então, mesmo ali prestando serviço ao rei muçulmano, eles praticavam sadhana e bhajan. So for this regard, in their house, and they also maybe Radha Kunda, Sam Kunda, Giriraj, Govardhan, everything's inside their house. Então, dentro de casa, eles estabeleceram Radha Kunda, Shama Kunda, Viraj Govardhan, ali dentro da casa deles. Because king himself gave him on big Bangalore, big land and this. For this regard, Rup Sanatan, they are staying in Ramkeli Gaon, and they built their own house and staying there. But every day used to go the courtyards of King Hussain Shah. Então, o rei, porque eles eram agora ministros, lhes deu terra, uma terra muito grande. Eles construíram uma casa, manifestavam tudo isso. E eles ficavam nesse lugar, e todos os dias eles iam trabalhar na corte do rei. And when they were staying in their house, that time their form, body is as like Vaishnav Vesh, putting tilak, kanti, mala, everything in this. Então, quando eles estavam em casa, eles vestiam Vaishnavas, tilak, kanti, mala. And when they used to go courtiers of King Hussain Shah, and that time they also put Muslim dress, as like lawyer, when he goes to work, that time he dressed the lawyer dress. In the same way, Rup Sanatan, when they used to go courtiers of King Hussain Shah, that time dressed and Muslim dress. Então, eles faziam isso em casa, mas quando era hora de ir para o trabalho, eles colocavam vestes muçulmanas. E assim como um advogado que está em casa, tranquilo, normal, e aí quando vai para o trabalho, ele veste, né, ali o terno, paletó, gravata, tudo para ir trabalhar. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu came Jagannath Puri to Bengal and proceeded to Vrindavan, and that time one night Lord Chaitanya Mahaprabhu was staying in Ramkeli Gaon there. Quando Chaitanya Mahaprabhu estava indo de Jagannath Puri a Vrindavan, ele passou por Ramkeli Gaon e passou uma noite lá. When Hussain Shah, he saw Lord Chaitanya Mahaprabhu and thousand people also chasing behind to him, then Hussain Shah, he become very surprised. Quando o Hussain Shah viu naquela torre alta, né, que Chaitanya Mahaprabhu estava vindo, milhares e milhares de pessoas. Por quê? Porque Mahaprabhu estava passando por ali e muitas pessoas estavam seguindo ele. Milhares de pessoas. That time Hussain Shah, he also told, oh, must be his direct manifestation of Allah, Jinda Pir. Ele mesmo pensou, isso deve ser uma manifestação direta de Allah. Because Hussain Shah told, I giving so much money, food, but not so many people also followed to me. But this person, Sannyasi, he is going and thousand people also followed to him and completely intoxicated with chanting holy names. Ele pensou, eu estou aqui reinando, dou tudo de bom para todo mundo, comida, roupa, moradia, mas eu não tenho esse tanto de seguidores. E esse sannyasi tem milhares e milhares de seguidores e eles estão constantemente inebriados no cantar desses santos nomes. First, Hussain Shah, he also afraid maybe he will attack my kingdom and take my kingdom. Primeiro ele ficou com medo, porque tinha tanta gente ali que ele achava que eles vão me atacar e vão tomar meu reino. For this guy, Hussain Shah, he sent his some spy. Who is this person who is coming in my kingdom? Who is he? Por isso, então, o Hussain Shah mandou um espião para ir descobrir quem era aquela pessoa, o que ele está fazendo aqui, por que eles vieram. Then the spy of Hussain Shah, Guptachar told, no, this person is a completely renounced person.
E aí o espião falou, não se preocupe, Sensei, ele é uma pessoa completamente renunciada. So now coming in this way, Rup Sanatan, actually they also first met with Lord Chaitanya Mahaprabhu in Ramkalika. Mas então, nessa ocasião foi quando Rupa e Sanatana se encontraram pela primeira vez com Chaitanya Mahaprabhu. And in night time, Rup Sanatan, they changed their Muslim dress and put their Vaishnava dress and met with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, nesse dia, durante a noite, eles trocaram as suas vestes muçulmanas utilizadas para trabalhar por suas vestes Vaishnavas e foram se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. When Rup Sanatan, they saw to Lord Chaitanya Mahaprabhu, they completely were intoxicated and they paid the obeisances to Lotus Feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Quando eles chegaram ali, viram Chaitanya Mahaprabhu, ficaram completamente tomados e inebriados por esse amor e prestaram reverências a Chaitanya Mahaprabhu. And Rup Sanatan, they also took the blade of grass under their teeth and very humble and paid obeisance to Lotus Feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu and recited one slok, Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratise Namaha. Então, eles chegaram ali e com uma palha de grama entre seus dentes, como um sinal de humildade, eles prestaram reverências a Chaitanya Mahaprabhu e recitaram esse verso. Then Chaitanya Mahaprabhu embraced to them and told, Hey Rup Sanatan, you are my eternal servant, Nitya Sevak. E Mahaprabhu então abraçou Rupa Sanatana e disse, Rupa Sanatana, vocês são meus servos eternos. And yesterday I told Mahaprabhu also gave their spiritual name, Rup and Sanatan. E ontem eu expliquei como Mahaprabhu deu ali os nomes de Rupa e Sanatana. And Rup Goswami Pad before name Amar, Sanatan Goswami Pad name Santosh. Mahaprabhu changed their name Rup and Sanatan. Então antes de chegar ali, o nome de Rupa Goswami era Amar e o nome de Sanatana Goswami era Santosh. Então ele os nomeou Rupa e Sanatana. And Mahaprabhu also told to them, as soon as possible give up this duty and go to Vrindavan. Então foi ali que Mahaprabhu lhes deu a instrução de que eles deveriam abandonar aquele trabalho que eles estavam fazendo assim que possível e ir para Vrindavan. Because life is very short. Anytime we'll give up this body. So what is the essence of human life? Do bhajan and sadhana. Porque a vida é muito curta, a qualquer momento a gente pode abandonar esse corpo. E qual é a essência da vida humana? É a prática espiritual, bhajan e sadhana. And also Mahaprabhu told to Rup Sanatan, I will go also Vrindavan, also keep one place for me. E Mahaprabhu também disse, vocês vão e preparem um local porque eu também vou para Vrindavan. Because Sanatana Goswami Pad told to Chaitanya Mahaprabhu, Prabhu, you are now going to Vrindavan. But this is not the process to go Vrindavan. Thousand people also going with you. Porque o próprio Sanatana Goswami disse a Mahaprabhu, Prabhu, você está aqui no caminho para Vrindavan, mas esse não é o processo adequado para ir para Vrindavan. Você está com milhares de pessoas indo com você. Then you cannot concentrate your mind with Krishna, your Ishtadev. E aí você vai ficar distraído com esse tanto de gente e não vai conseguir se concentrar em Krishna, a sua deidade adorável. If many people follow you, then many disturbances will come. Se muitas pessoas seguem você, muitas perturbações virão. Just to give an example, when we also did Brajamandal Parikrama with Gurudev, only 10-15 devotees. And easy to go different places. And many hours, and Gurudev spoke Harikatha. But nowadays going completely hard, different. Por exemplo, antigamente a gente fazia Brajamandal Parikrama com Srila Gurudev. Iam 10, 15 pessoas. Era muito fácil, a gente ia para vários locais, Gurudev dava Harikatha por horas. Mas hoje em dia é completamente diferente. Why? Por quê? Because you have many people, many persons, then you have to management, how to do, how this accommodation, eating, sleeping, defending. Vem tanta gente
que agora a gente tem que gastar muito tempo e energia administrando tudo, preparando, né, acomodação, alimentação, né, como defender as pessoas, tudo isso. That time we are not taking any things with us, just going to that place and taking some madhukari from Brajavasi's house and 10-15 chapatis, and then all you taking, then going, eating and then going. Naquela época a gente fazia parede com o Gurudeva, a gente não precisava levar nada, a gente ia naquele lugar, ali a gente mendigava, ganhava 10, 15 chapatis e era o suficiente. Not in bus also that time, that we Não estava nem de ônibus. went to Brajamandal Parikrama, and not in bus, just this one, in tractor, something this. Então não precisava pegar um ônibus, né? Não tinha esse tanto de gente, precisava pegar Horse car, uma carroça, um carro. horse car, no? Pulled by horses. The car pulled by the horse and chariot, and going inside the narrow path, different place. A gente ia de carroça, chegar nos lugares de carroça, era muito mais fácil. Then easy can stay there, no cooking, nothing. Main thing is what? Cooking and eating. Time is going this way. Então, naquela época não tinha necessidade da gente ir para um lugar, cozinhar e preparar para servir para todo mundo. Tinha pouca gente. Porque cozinhar e servir para comer, leva muito tempo. So in the same way, Sanatana Goswami Pad, he told to Chaitanya Mahaprabhu, you are going to Vrindavan, but thousand people are going, follow to you. That means they will disturb your mind. So how will consent your mind? Então, Sanatana Goswami Pad falou, Mahaprabhu, você está indo para Vrindavan, mas tem milhares de pessoas com você, eles vão causar muita perturbação, como é que você vai concentrar sua mente na sua deidade adorável Krishna? Sanatana Goswami Pad use this Bengali, Vrindavan, Jaiva, Nohe, Iho Paripati. This is not process to go Vrindavan in this way. Ele falou nesse verso, Sanatana Goswami, que esse não é o processo adequado de ir para Vrindavan. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, Sanatana, he is very clever and he is expert and Shastra Gyan is vast of knowledge, also Shastra. Então, Sanatana Goswami, ele é perito nesse Shastra Gyan, ele tem conhecimento muito profundo sobre as escrituras. So Lord Chaitanya Mahaprabhu returned back Ramkali Gam to again Jagannath Puri. Então dali, na verdade, Mahaprabhu estava indo para Vrindavan, mas dali ele voltou para Jagannath. Then Rup Sanatana thinking, oh, Mahaprabhu gave instruction, we have to go Vrindavan. Então os Sanatana ficaram pensando, Mahaprabhu nos instruiu, agora a gente tem que ir para Vrindavan. But Hussain Shah has so much love and affection with them. Mas Hussain Shah, o rei, tinha muita afeição por eles. And it's not so easy to give up the attachment, love and affection of King Hussain Shah. Não ia ser não é fácil nessa condição, então abandonar, né, o que eles tinham por causa do apego de Hussain Shah. So for this, use this word, Raja Mori Pitikore Emor Bandhan. King, he loves me, this is the cause of bondage. Então, nesse verso falar, porque o rei me ama, agora essa é a causa do meu aprisionamento aqui. Already I told Sanatana Goswami, Hussain Shah has so much love and affection with Sanatana Goswami. Eu já expliquei como Hussain Shah tinha muita afeição e apego por Sanatana Goswami. Then King Hussain Shah told to Sanatana, now I am going to south Jagannath Puri to attack Jagannath Puri. E aí o rei falou para Sanatana Goswami, agora eu vou para o sul, vou atacar Jagannath Puri. You have to come with me. Você deve vir comigo. If you will not go with me, I cannot conquer south. Falou, se você não vier comigo, eu não vou conseguir conquistar o sul. Then Sanatana Goswami was thinking, they are the devotees of Lord Jagannath, Bhagavad Bhakta. So how possible I will disturb to them? Aí Sanatana Goswami ficou pensando, mas os residentes de Jagannath Puri são devotos do Senhor Jagannath. Como é que eu vou perturbar eles? Or here Lord Chaitanya Mahaprabhu also told, as soon as possible give up your this duty
and go to Vrindavan. E ao mesmo tempo ele estava pensando, Mahaprabhu também me instruiu a abandonar meus deveres aqui o mais rápido possível e ir a Vrindavan. Our King Hussain Shah again and again told to Sanatana, no, you come with me. I have to attack Jagannath Puri in E o south. rei ficava pedindo repetidas vezes a Sanatana Goswami, você tem que vir comigo, eu vou atacar Jagannath Puri. Then Sanatana Goswami Pad just he pretend for his sickness. E aí Sanatana Goswami Pad fingiu estar doente. And 3-4 days, and he did not attend in the courtiers of King Hussain Shah. E por 3 ou 4 dias ele não foi para a corte do rei. Then King Hussain Shah sent one Raj Vaidya. You know Raj Vaidya? Eh? Like his own personal doctor. Raj Vaidya means that is called and doctor. And which doctor? Ayurvedic doctor. And royal Ayurvedic doctor, special. Então, o rei mandou o médico da corte ali, né? Do rei, um médico ayurvédico para ver Sanatana Goswami. So Ayurvedic doctor Raj Vaidya, he came in the place of Sanatana. E aí esse Rajvaidya, esse médico, chegou ali na casa de Sanatana. And Sanatana, that time he was speaking Harikatha with his devotees. Aí quando ele chegou lá, Sanatana Goswami estava falando Harikatha para os seus devotos. Then Raj Vaidya, he checked his body is perfect, no any sickness, nothing. E aí o médico examinou o Sanatana Goswami e viu que o corpo dele estava perfeito, não tinha nenhuma doença. So Raj Vaidya, he informed to king, oh Sanatana, he is pretending. E aí ele então He has voltou no sickness, e nothing. falou para o rei, ele está fingindo que está doente, ele na verdade não tem nenhuma doença. Then King Hussain Shah realized, oh, that means he does not want to go with me, Jagannath Puri, to attack. E aí o rei entendeu, isso quer dizer que ele não quer ir comigo a Jagannath Puri para atacar. Then king become very angry with him E o rei ficou irado com Sanatana and Goswami put him in jail. e colocou na prisão. This is his love and affection. Esse é o tanto de amor e afeto que ele tinha por Sanatana Goswami. Colocou na Because prisão. Hussain Shah realized, must be he will leave my place. Because before Rupa Goswami Pad, he resigned his post. Then he is maybe thinking Sanatana also, he will give up by this position. Por que ele o aprisionou? Porque ele percebeu que Sanatana Goswami ia muito em breve abandonar o rei. Porque pouco tempo antes, Rupa Goswami tinha se demitido da sua posição. Now Sanatana Goswami Pad in the jail. E agora Sanatana Goswami estava na prisão. Our Hussain Shah king, he is very stubborn in his own word. He also proceeded to attack South India. Enquanto isso, Hussain Shah, o rei muito teimoso, foi atacar o sul da Índia. And now Sanatana in the jail, so how he will go out from the jail? Agora Sanatana Goswami estava na prisão, como é que ele ia fazer para escapar? But Rupa Goswami Pad, before leave this place, he put some money to some neighbors. Então, Rupa Goswami, antes de ir embora, ele tinha dado algum dinheiro aos vizinhos deles. But Sanatana Goswami think how will come out from the jail. Mas Sanatana Goswami estava pensando, como é que eu vou fazer para escapar daqui? The jailer, also Muslim, very strict. Então, o carcereiro era muçulmano, extremamente estrito. And King Hussain Shah gave him order to the jailer, and he should not go out from jail. E o rei tinha pessoalmente dado ordem ao carcereiro que ele não devia deixar Sanatana Goswami sair. And otherwise I will cut your head. Se você deixar ele sair, eu vou cortar sua cabeça fora. This is called the love and affection of Muslim. Esse é o amor e afeição demonstrado pelos muçulmanos. When they are Muslim, when they are own selfishness, that time they will make friendship with you. Or when they are looking, oh, he's against me, they will cut your head. Então o muçulmano vai fazer amizade com você de acordo com o interesse egoísta dele. A partir do momento que ele perceber que o interesse dele já não está mais sendo satisfeito, ele vai cortar sua cabeça. Never faith with Muslim. Simple. Não tenha fé no muçulmano. Any second they will make friendship with you, and next second also kill you.
Então, eles fazem amizade com você muito rapidamente, mas aí no momento seguinte, rapidamente matam você. And so for this word, Bengali word saying, Amar Tomar Bhalobasa, Mullah Sahibir Murgi Posha. That means in this material world, love and affection as like nourishment, the chicken, Muslim nourishment the chicken. Então tem esse verso que explica que o amor nesse mundo material é exatamente igual à afeição, à nutrição e o cuidado que o muçulmano tem com o frango. Well, what is the proverb? This proverb, the Muslim, they also nourishment the chicken. And eating food and also half food also throwing the chicken. Então, os muçulmanos, como é que os muçulmanos cuidam do frango? Eles comem e aí metade do que eles comem eles dão para o frango. When the small baby chicken coming, then he holding and holding it. How much weight? 1 kilo, 2 o kilo. bebezinho, o pintinho vem, ele pega com a mão, vê assim, tá pesado o suficiente já? Não, Then he think, oh, this is very heavy, and cut his head E aí quando tá no peso certo, aí ele corta a cabeça do bicho. and make sabji. E aí cozinha para comer. That means is what? They are always selfish, their own interest. Significa o quê? Que eles são egoístas, estão sempre agindo de acordo com o seu próprio interesse. This is true. Isso é verdade. So, before I told, because Shastra is saying, Hussain Shah, he has so much love and affection with Sanatana Goswami, as like, he think he is my, as like, older brother. And now put him in his what? Jail. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estava explicando como o Sensato tinha muita afeição para o Sanatana Goswami, muito apegado a ele, o via como o irmão mais velho. Mas agora, imediatamente, quando ele percebeu que tinha alguma coisa errada, ele o colocou na prisão. Now Sanatana Goswami thinking how will free from this jail. E aí Sanatana Goswami estava pensando, como é que eu vou escapar daqui? But Rupa Goswami Pad, he also gave some money with the neighbors, and how many? 10,000 golden coin. Mas então Rupa Goswami tinha deixado algum dinheiro ali com os vizinhos, 10.000 moedas de ouro. Who give to whom? Neighbors. And then Rupa Goswami Pad, he won a letter to Sanatana Goswami Pad. Ele também deixou uma carta endereçada a Sanatana Goswami. And, oh my brother, as soon as possible, you have to release from the jail and come to Vrindavan. Ele falou, meu irmão, o mais rápido possível, você deve fugir da cadeia e vir para Vrindavan. And written this verse, but that's symbolic some word. Então era um verso que estava escrito em palavras simples. That slok is that Kagate Mathurapuri Ka Uttara Kusala. No one can understand what is the meaning of Mathurapuri, Kagate Mathurapuri Ka Uttara Kusala. Ramchandra, Uttara Kusala, Ramchandra, he came in Kosal Rajan, Ayodhya. And Ramchandra also departed from this material world. Kagate Mathurapuri, Krishna also came in Mathura Mandal, and Krishna also disappeared. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu, he has come, and soon Lord Chaitanya Mahaprabhu also departed from this material. So as soon as possible, associate with Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então esse verso, né, de palavras muito simples que não eram fáceis de serem compreendidas, na forma enigmática, estavam explicando que quando o Senhor Ramachandra veio, ele veio para Ayodhya e de Ayodhya ele desapareceu. E que quando Krishna veio, ele, em Mathura, ele desapareceu. E agora ele está explicando que Chaitanya Mahaprabhu veio e a gente tem que logo se associar com ele, porque muito em breve pode ser que ele desapareça. Understand? What is the purport? The purport is that as soon as possible, everybody do bhajan and sadhana. Então o significado disso é que o mais rápido possível todos nós devemos fazer bhajan e sadhana. This is true. This human body is very, very rare. And anytime we'll give up this body also. E a qualquer momento podemos abandoná-lo. And
So for this regard, Rupa Goswami Pad, he wrote this verse in symbolic words. Then Sanatana Guru day and night thinking how go to Vrindavan. Então ele escreveu esse verso, né, utilizando bastante simbolismo. E aí Sanatana Goswami, então, depois de ter visto aquela mensagem, ficou pensando, meditando dia e noite como fugir dali. Then Sanatana Goswami Pad, his minister, he is very intelligent. Então, Sanatana Goswami era o primeiro-ministro, era extremamente inteligente. You can control to anybody with money. Ele sabia que é possível controlar qualquer um com dinheiro. Todo This mundo is tem true. preço. Very easy. You can control the people with the money. Ele sabia que era muito fácil, que é possível controlar as pessoas através de dinheiro. So Sanatana Goswami Pad told to the Muslim jailer, E aí ele falou para aquele carcereiro muçulmano. I will give you 5,000 golden coin. Falou, olha, eu tenho 5.000 moedas de ouro, vou dar para você. So just you release from this jail. Basta você me deixar fugir. This bribe system. Então, esse é o sistema de suborno. But the jailer is thinking, if I release from the jail, then king will come, Muslim king, and cut my head. Mas o carcereiro estava com medo, porque o rei disse que se Sanatana Goswami fugisse, ele ia vir e cortar a cabeça dele. But when he saw that the money, 5,000 golden coins, so much saliva dropping from his mouth. Mas quando ele viu aquelas 5.000 moedas de ouro, ele começou a salivar. And another also he feared, if Susansa will come back, where is Sanatana, then he will cut my head. Mas ao mesmo tempo ele estava com medo, estava temendo que o rei, o Sensá, voltasse e cortasse a cabeça dele. Then Sanatana told to jailer, listen, actually, I will not stay here, I will go Makkah, Medina, and Muslims' holy places. Então, então Sanatana Goswami falou ao carcereiro, olha, não se preocupe, eu não vou ficar aqui, eu vou para o local, né, para a Meca, que é o local sagrado dos muçulmanos. Sanatana Goswami very clever and very humble, and please help to me to practice devotional service. E aí, então ele se utilizou disso, né, de forma muito esperta, de maneira muito humilde. Ele fala, por favor, me ajude a praticar esse serviço devocional. Then Allah will be also pleased with you. E aí Allah também vai ficar satisfeito com você. And because if you to do yourself need 4 things, Sam, Dam, Danda, Ved. Então, se você quer fazer qualquer coisa, você precisa de 4 coisas. And Sam means use very sweet words. Primeiro, você deve falar de forma muito Then doce. give some money. Dam money, give money. Dano significa você dar algum dinheiro. But here Sanatana use 2 things, Sam and Dam. Então, nessa ocasião, Sanatana Goswami está usando 2 coisas. Sam e dano. So when Sanatana Goswami saw to him the 5,000 golden coins, then he thinking what to do now. Então, o carcereiro estava pensando, tem esses 5.000 moedas aqui de ouro, o que eu faço? But still he's afraid. I will get this money, then king will cut my head. What is he taking the bribes? Each ways. Ele estava nesse dilema, se eu aceitar esse suborno e deixar ele ir, o rei vai vir, vai matar minha cabeça, então é inútil eu aceitar isso. And Sanatana Goswami Pad also glorified to king, came to jailer. Oh, you are also Jindafir, saying Bhagavan, Allah. Então, Sanatana Goswami também começou a glorificar o próprio carcereiro. Ele falou, você também é Bhagavan, o próprio Senhor Supremo, Allah. Please will help me to go to where? Makkah, Medina. Ele fala, por favor, me ajude a ir para Meca. But still his heart not melted. Mas ainda assim o carcereiro não caiu. Then Sanatana Goswami again he gave 5,000 golden coins. E aí Sanatana Goswami foi e deu mais 5.000 moedas de ouro. Then he saw the lot of golden coins. Then his mind little bit melted. E aí quando o carcereiro viu aquela quantidade de dinheiro, aí sim ele começou a se convencer. But still he is thinking, if I take the money and release to jail and Husan will cut my head, what to do now? Mas ainda assim ele pensava, ok, mas se eu pegar esse dinheiro, o rei vai voltar aqui e vai cortar minha cabeça. Then Sanatana Goswami Pad told to the jailer,
Aí Sanatana Goswami Pad falou ao carcereiro. Listen, and you tell to Hussain Shah king that his hands and legs tied with the, and what is called? No, chain. Então Sanatana Goswami disse, olha, você deve dizer ao rei que as mãos e as pernas, os braços e as pernas dele estão amarradas com uma corrente. And he went to take bath in the Ganges. Desculpa, ele falou nas minhas mãos, as mãos de Sanatana Goswami, né? E diga para ele que assim, aprisionado dessa forma, com correntes, eu vou tomar banho no Ganga. Then his feet slipped and he fell down in the strong current of the water. E aí, quando eu fui lá tomar esse banho, eu escorreguei, caí no Ganga e a corrente do Ganga me levou e eu morri. And he did not return back. That means he left his body in the water. Então ele afundou e desapareceu e nunca mais voltou. Então quer dizer que ele morreu. And I promise to you, I will not come back here, I will not meet with him. Eu prometo a você que eu não vou voltar aqui, jamais vou me encontrar novamente com esse rei. I will go where? Makkah, Medina, the holy places. Eu vou para Meca e vou ficar lá. And that time, Jalai thinking, okay, so night time, and Jalai, he took 10,000 golden coin and he released to Sanatana Goswami Pad. Então ele pensou, tá bom, então de noite eu vou deixar ele embora. Né? Então ele foi, pegou aquelas 10 memórias de ouro e libertou o Sanatana Goswami. And Sanatana Goswami, he proceeded to Vrindavan and on the Devadika and the forest and also hill area. No one can go. Então, depois de fugir, Sanatana Goswami Pad então foi a Vrindavan. Mas ele não foi pelo caminho comum que se vai, né, pelas estradas. Ele foi pelo meio da floresta, a selva e pelas montanhas. So now coming in this way, here Rupa Goswami Pad, he also proceeded to Vrindavan. Então dessa forma também Srila Rupa Goswami Pad foi para Vrindavan. And then Chaitanya Mahaprabhu returned back, taking darshan to Vrindavan, and Chaitanya Mahaprabhu met with Rupa Goswami Pad in Prayag. E aí, quando a Chaitanya Mahaprabhu tinha ido para Vrindavan, e quando ele estava voltando de Vrindavan, ele encontrou com Srila Rupa Goswami Pad em Prayag. And that time Lord Chaitanya Mahaprabhu discussed very nice, beautiful philosophy, Tattva Darshan with Rupa Goswami. E aí, naquela ocasião, Chaitanya Mahaprabhu, né, discutiu com Rupa Goswami muito belamente sobre a filosofia. That is called Rupa Siksha, the teaching of Rupa Goswami. Então isso é chamado de Rupa Shiksha, os ensinamentos dados a Rupa Goswami. Mahaprabhu told, Rupa, just give to one drop of bhakti ras, just to taste. Então Mahaprabhu disse, Rupa, eu vou te dar só uma gotinha dessa bhakti rasa para você saborear. Do you understand? Guru gives us what things? Você entende isso? O que Guru está nos dando? Some taste of bhakti rasa. Guru está nos concedendo um gosto de bhakti rasa. But baby does not want to taste. Mas os bebês não querem saborear, não querem experimentar. This is what you do. When you, what is called? Grain ceremony. Annaprasana. Sometimes baby does not want to take the sweet rice. Por exemplo, quando às vezes eu faço cerimônia de grãos para alguns bebês, alguns deles não querem comer o arroz doce. But we are giving by force. Check. Mas a gente dá força. Ei! But when sweetness coming, that time baby again want more. Aí quando mais dá força, aí quando o bebê experimenta aquela doçura do arroz, aí ele quer mais. Here in this purport explain, conditional soul, they have no taste about bhakti. Aqui a explicação disso é que a alma condicionada não tem um gosto natural por bhakti. Not Vikta Bhakti Rasa. People they are going karma, gyan, yog, marga and different places. But bhakti marga, very rare person coming. Então é muito raro que as pessoas venham para esse bhakti marga, esse caminho da prática de bhakti. Eles naturalmente vão para a prática de gyan, karma, outros tipos de yoga. But Guru Vaishnava, they are very merciful. By force, they are giving us the sprinkle, the bhakti rasa.
Mas Guru e Vaishnava são muito misericordiosos. Por quê? Porque eles nos dão a força, né, uma gotinha dessa Bhakti Rasa. Mahaprabhu told same katha to Rupa Goswami. Então, Mahaprabhu falou esse katha para o Goswami. Prabhu kahe Sonarup Bhakti Rasa Sindhu. Bhakti Ras as like endless ocean. Então, esse verso fala sobre o oceano de Bhakti Rasa, que é infinito, inacabável. But I will give one sprinkle just for taste. E mais Mahaprabhu está falando, desse oceano infinito eu vou te dar só uma gotinha para você experimentar. तुम्हारे कहीं से भक्ति चखाइते एक बिंदु चखाइते मतलब you can taste how is this. Ele fala, vai ter bindu, quer dizer que você vai saborear só uma gotinha disso. You are prepared for cooking sweet rice. Por exemplo, você está cozinhando o arroz doce. Understand? How many? Quantos? I like Navadip Parikrama sweet rice. Como, You have seen or not? Nós fazemos arroz doce no Navadip Parikrama. Big container. Understand? 100 kg. 100 kg is nothing. Rice to make Understand? And 10,000 kilo. Para fazer arroz doce no Navadip Parikrama, eu preciso fazer 10 mil quilos. You can imagine? Você quer imaginar o quanto de arroz? Big. And quantities. Uma quantidade absurda. Understand? 2 or 3 big container in our this big. Precisa de duas ou três panelas do tamanho desse. Did you take sweet rice or not? Vocês já experimentaram arroz Navadip doce? Parikrama, especially in the day of Narsingpalli. No Navadip Parikrama, no dia que a gente vai no Shinghapali. Only Nisingapalli, I think 300 and kilos. Milk and or that sweet rice we are doing. Então, só no dia de Shinghapali, só nesse dia a gente precisa de 300 quilos para poder servir todo mundo. 300 quilos de arroz e leite. Or in our temple, and more than and 10,000 kilos. E no tempo que a gente precisa todos os dias, a gente precisa de mais de 10 mil quilos. You can imagine. Você consegue sequer imaginar o You tanto? took or not? Você já tomou esse arroz Sweet doce rice. lá? Very nice. Muito bom. But before offering to Lord, you can taste 1 or 2 grains. This is for taste. This is sugar perfect or not. Então, This is called taste, not for eating. Então, quando a gente cozinha para o Senhor, a gente pode experimentar, por exemplo, arroz doce, a gente pega 2 grãozinhos, experimenta para saber se a quantidade de açúcar está certa. Mas isso significa experimentar e não comer. 2 kinds of devotees of Lord. Tem 2 tipos de devotos do Senhor. One is Vaidhi Marga, another Raga Marga. Pratica no caminho de Vaidhi e o outro no caminho Those de Raga. are devotees of Vaidhi Marga, they are not tasting. Aqueles que são devotos de Vaidhi Marga, eles não experimentam. Just they cooked and offer to Lord. Eles cozinham e oferecem ao Senhor. Maybe they forget to put the sugar. Eles This is sweet cozinham rice. e oferecem sem experimentar, e às vezes pode ser até que eles esqueçam de botar o açúcar e oferecem sem açúcar. Understand? Entende? Because Vaidhi Marga devotees are thinking, Lord did not, we will not offer to Lord, how possible we take? Eles estão pensando, como é que eu vou comer isso, experimentar isso se eu não oferecer para o Senhor? Eu não posso. And a Raga Marga devotees, Raganuga Bhakta, before offering to Lord, that they test this is proper way or not. Is this cooked proper way or not? E o devoto em Raganuga, ele pensa, será que isso aqui está cozido da forma certa, está com os temperos certinhos, está com açúcar, sal certo? Understand? Especially Ramanuja Sampradaya, they are very strict with the rules and regulations. Em especial, os devotos da Ramanuja Sampradaya são extremamente estritos com as When they cook regulações. Thakurji's anything, that they also cover their mouth. This what is called mass system. This mass system not in Corona. This mass system coming from thousand years before. Então, quando eles cozinham para Thakurji na Ramanuja Sampradaya, eles até mesmo cobrem a boca e o nariz. Então, a gente hoje está usando máscara por causa do coronavírus, mas esse sistema já existia há milhares de anos na Índia. Now coronavirus has come. So everybody has by force have to put
Mask. Agora tem esse vírus, todo mundo é forçado a usar máscara. No mask and no money. If you go to the bank, no mask, no money. If you go to the shop, no mask, you cannot buy. If you go to the petrol station, no mask, no petrol. Written or not? Yeah. Então, né, se você não tem máscara, você não pode tirar dinheiro no banco. Se não tem máscara, não pode comprar nada na loja. Se não tem máscara, não pode botar nem gasolina no carro. Why I'm saying? Because this mask this system actually coming many years, thousand years old. Na verdade, esse sistema de máscara já vem, né, da cultura védica há milhares de anos. Actually, this is coming from Sri Sampradayas. They are very strict, following all the rules and regulations. Então, essa Ramanu Sampradaya, Shri Sampradaya, segue as regras e regulamentações muito estritamente. Yeah, because they are thinking. So when you're cooking and the smell will enter your mouth and nose, then you are eating half portion. Eles estão pensando, se a gente estiver cozinhando e o cheiro da comida entrar no nosso nariz, aí quer dizer que a gente vai ter comido metade da porção já. Because you try to understand, in also one Sanskrit verse explains Vaidimarga Katha. Tem verso em sânscrito que explica Vaidimarga. Gandhena ardha bhojanam. Gandhena, if you take the smell, that means you half portion you ate. Então esse verso que fala sobre Vaidimarga, que fala que se você sente o cheiro da comida ali, você já comeu metade do que tinha ali. Só de sentir o cheiro. Even you go to Jagannath Puri, when they're cooking, Brahmanas also put gamcha around there, no. Mesma coisa acontece em Jagannath Puri. Os brahmanas lá que cozinham colocam a gamcha em volta do nariz. Actually, Jagannath Puri, who is cooking? Lakshmi Devi, she direct cooks. Em Jagannath Puri, na realidade, quem é que está cozinhando? A própria Lakshmi Devi. And Brahman, they are not cooking. Just they prepare all the ingredients. Eles só separam os ingredientes. And every place, 4 or 5 oven, and putting different clay pot, and about 3, 4, 5 this stuff. Então tem 4, 5 bocas de fogo, e aí eles simplesmente botam esses potes de barro, né, um em cima do outro. Then they close the door. E aí eles fecham a porta, eles saem dali e fecham a porta. Then after 1 hour, then open the door, then everything is properly cooked. E aí, eles depois de 1 hora abrem a porta e está tudo cozinhado perfeitamente. This is surprising. This is the last pot and top of the pot, also same thing, properly cooked. E aí, uma boca de fogão. E do e aí nessa boca de fogão tem 4, 5 potes, né? E aí o pote de baixo está cozido de um jeito e o de cima exatamente do mesmo jeito, perfeitamente. Still science they cannot recognize how possible this. A ciência ainda não conseguiu entender como é que isso é Is the possível. bottom pot should be more hot, so maybe cooked, overcooked. At top of the pot, less hot, so maybe half cooked. But both are same. Então, porque você tem ali 5 potes em cima do outro, o que está embaixo, né, pertinho do fogo, com certeza deveria ter queimado, e o de cima, com certeza não deveria nem ter cozido direito, estava só meio cozido. And there are any kinds of ingredients, rice, sabji, never also burn. E tem muitos tipos de ingredientes, arroz, sabji, tudo isso, e nunca queimam. You understand? Vocês entendem? Never. If burn, you cannot offer to Lord. Porque se queimar não é possível oferecer ao Senhor. The burning and what is called rice or anything, that is as like the meat of cows. Então, quando a preparação queima, Gomangsa o arroz, tudo é como se fosse carne da vaca. For the Lord will not accept the burning rice sabji. Então, por isso o Senhor não vai aceitar arroz queimado ou sabji que queimaram. Just I remember in our Devananda Gaudiya Math. Estou lembrando agora de That time my Gurudev Vaman Goswami Maharaj, he was staying in very far. He went to preaching in Assam or Siliguri somewhere.
Então, naquela época, meu Gurudev Shilabama Goswami Maharaj não estava lá na Devanagar Mata. Ele tinha ido pregar em Assam, no Siliguri, em algum lugar distante. Then Thakurji of Devananda Gauri Maharaj told to my Gurudev, 3 days I am not eating prasadam. E aí a Thakurji da Devananda Gauri Mata falou para o meu Gurudev, faz 3 dias que eu não como. Well, why? Because who cooked? And he did not properly cook prasad. Aí Shilabama Maharaj perguntou a Thakurji, mas por quê? A Thakurji falou, porque quem quer que esteja cozinhando não está cozinhando apropriadamente. Because he cooked rice, that rice also burned. Porque eles cozinharam arroz e o arroz queimou. For the 3 days, I did not eat anything. Por isso, há 3 dias eu não como nada. Look this. Devananda Gauri Thakurji is very strict. If not properly cooked, not properly offering, Thakur will not eat. A Thakurji na Devananda está muito estrita. Se não for cozido da forma apropriada, oferecido apropriadamente, ela não vai comer. So now coming in this way, those who are devotees of Vaidhi Marga, they followed this rule. Então, dessa forma, a gente compreende como os devotos de Vaidhi Marga seguem essa restrição. But Jagannath Puri or Ramana Sampradaya, they cooked proper way. They give the proper way salt for everything, not less and not more. Mas esses devotos são bem elevados, porque apesar de eles não experimentarem, eles cozinham perfeitamente a quantidade certa de açúcar. If you go Jagannath Puri Prasad, this sabji is never salty or never less salt. Proper. Se você for a Jagannath Puri e tomar prasad lá, você vai ver como o sabji dele está sempre perfeito. Actually, that prasad is cooked by direct Lakshmi Devi. A verdade é que aquela preparação é feita diretamente por Lakshmi Devi. So Jagannath Prasad is very tasty. Esse Jagannath Prasad é muito saboroso. Okay, just I also return back. So Raganuga Sadhak, when he cook for Thakurji, he taste. This is proper way not. Já o Raganuga Sadhak, quando ele está cozinhando para Thakurji, ele experimenta para saber se está cozido, se está com os temperos, o sal. So now coming to the subject, Lord Chaitanya Mahaprabhu told to Rup Goswami, Rup Sunam, the Paravar Sunna Gavir, Bhakti Rasa Sindhu. Bhakti Ras is as like endless ocean. Então Chaitanya Mahaprabhu disse a Rupa Goswami, Rupa, ouça, essa Bhakti Ras é como um oceano inacabável. But just a little bit give to you, taste. Here you say, using this word, taste. How is the sweetness of the Bhakti Rasa? Ele falou, mas eu vou te dar uma gotinha somente desse oceano para você experimentar. But you try to know what is called the Bhakti and what is called Bhakti Rasa. Então a gente deve compreender o que é Bhakti e o que é Bhakti Rasa. Before Lord Chaitanya Mahaprabhu's people, they are thinking Bhakti and Bhakti Rasa both are same. Antes de Chaitanya Mahaprabhu, as pessoas pensavam que Bhakti e Bhakti Rasa eram a mesma coisa. But by the causeless mercy of Lord Chaitanya, by the causeless mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami Pad clearly explained what is the meaning, what is the definition of Bhakti and what is the definition of Bhakti Rasa. E por causa da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami explicou muito claramente qual é a definição de Bhakti e a definição de Bhakti Rasa. Rasa means is what? Mellows. Então, Rasa significa o quê? Mellows. Essas doçuras amorosas. But very few people they know about Bhakti and Bhakti Rasa. Mas pouquíssimas pessoas sabem sabem dessa diferença entre Bhakti e Bhakti Rasa. What is the Bhakti Rasa? O que é Bhakti Rasa? When Rasa smell is coming. É quando essa doçura amorosa se Many manifesta. times I told. Follow? Bhakti Rasa. Because he are saying, Paravar Sunna Gavir. तुम्हारे कोई चाहिए कोई भक्ति रस सिंधु पारावार सुन्न गभीर भक्ति रस तुम्हारे चाखाइते कोई एक बिंदु भक्ति रस है और the रस you don't know when the sthai bhav will come on the platform of sthai bhav, then 4 ingredients coming, then ras is coming. चारी सामग्री
মিলনে হয়তো রসালো। And first is coming is what? And sthai bhav, fixed mood. And among the four rasas, one should be sthai bhav, sri bhav. Santa, dasa, sakha, vatsal, madhu. One should be fixed mood. On the platform of fixed mood, then four ingredients will come. Vibhav, Anubhav, Sattvik, Vyabhichara. Then Bhakti Rasa will come. Então, como essa ras se manifesta? Primeiramente, deve haver Sthai Bhava. Sthai Bhava significa que nós devemos estar fixos em um dos quatro modos de Sakya, Vatsalya, Dasya, Sakya, Santo. Vatsalya e Madhurya. Santo, dasa, sakha, vatsal, Madhurya. Então, 5, né? Santo também entra. E aí, quando esse Sthai Bhava estiver estabelecido, aí 4 coisas vão se manifestar, os 4 ingredientes. Vibhav, Anubhav, Sattvik, Vyabhichara. You understand this? For this regard, Rupa Goswami Pad very clearly explained the meaning of bhakti and the meaning of bhakti rasa. Então, o Rupa Goswami Pada esclareceu qual é o significado de Bhakti e o significado de Bhakti Rasa. Before Mahaprabhu, many persons they also explain about bhakti, and so there are many definitions about bhakti. Então, antes de Mahaprabhu, muitas pessoas já falavam de Bhakti, há muitas definições acerca de Bhakti. What is the definition of bhakti? Sarvapadi vinirmuktam tatparito nirmalam hisikeno hisikesa sevanam bhaktir uchyate sa paranurakte rissari iti bhakti. There are many definitions about bhakti. Então, há diferentes versos que esclarecem e explicam o que é Bhakti, antes de Mahaprabhu. But Rupa Goswami Pad, he composed bhakti, he composed the definition of bhakti, that is called an unique and unparalleled and scientific way also. Mas Srila Rupa Goswami, ele escreveu a definição de Bhakti perfeita, que não tem nenhum paralelo. Anna vilasita sunnam jnana karmadhanavritam anukulena krishnanu silanam bhaktira uttama. He explained about uttama bhakti. Então, Srila Rupa Goswami ele está esclarecendo o que é Uttama Bhakti. Uttama bhakti, pure devotional service to Lord. Uttama bhakti. Qual o significado de Uttama Bhakti? Isso significa serviço devocional puro ao Senhor Supremo. If I tell you bring water, so you bring which water? Se eu falar para você, traga água, você sabe que água você deve trazer? Which water do you bring? Pure water. Você deve sempre trazer a água mais pura possível. Then your question is, except pure water in another what kinds of water? Mas então, além dessa água pura, outros tipos de água existem? Fala. Mixed water, the misra jal. Água misturada. And if the water mixed with sugar, if the water mixed with salty water, and tem água com mais açúcar, tem água com menos açúcar, com mais sal, com menos sal. But when you say bring water, then you will bring which water? Pure water. Quando eu falo, Shuddha jal. Quero beber água. Que água você vai trazer? Vai trazer água pura para beber. This is so for this bhakti, Srila Rupa Goswami Pad, he gave the definition about Shuddha Bhakti. E por isso, então, Srila Rupa Goswami ele está esclarecendo e definindo o que é Shuddha Bhakti, Bhakti pura. And that Shuddha Bhakti is the topmost Shuddha Bhakti, Uttama Bhakti. E essa Shuddha Bhakti é a Bhakti mais elevada, chama Uttama Bhakti. Uttama Bhakti, use this word, Uttama Bhakti, topmost Bhakti. Mais elevada Bhakti. This Uttama Bhakti is only the heart of Srimati Radhika. Essa Uttama Bhakti só está presente no coração de Shrimati Radhika. Maybe you a question, except Uttama Bhakti, what Bhakti? That Misra Bhakti. Você deve perguntar, mas então que outra Bhakti tem além de Uttama Bhakti? Mishra Bhakti, Bhakti misturada. If the Bhakti mixed with Karma, that is Karma Misra Bhakti. Por exemplo, If the Bhakti mixed with Gyan, that is Gyan Misra Bhakti.
Por exemplo, se Bhakti está misturado com Jnana, conhecimento, ela é Jnana Mishra Bhakti. Se ela está misturada com atividade frutiva Karma, ela é Karma Mishra Bhakti. Even the bhakti mixed with opulence mode, that is called Oishcharya Bhakti. Então, até mesmo Bhakti que tem Mixed with Oishcharya, opulence. que tem Aishwarya, mas tem traços de opulência. Então, ela é Bhakti misturada com Aishwarya. Vaikuntha, Ajodha, Dwaraka, Mathura. All the devotees that bhakti towards Krishna and mixed with Oishcharya. So that is called Oishcharya Mishra Bhakti. Então, os devotos que residem em Vaikuntha, Ayodhya, Mathura, Dwaraka, todos esses devotos têm a Bhakti que é misturada com opulência. Isso é Bhakti, Aishwarya, Mishra Bhakti. Or Brajavasis, their bhakti, Ananya Bhakti. E os devotos de Vrindavan, a Bhakti deles é Ananya, unidirecionada e pura. Understand? One pointed with Krishna. That is called Ananya Bhakti. Então, essa Ananya Bhakti, eles são completamente unidirecionados a Krishna. They are one pointed with Krishna. Ananya Bhakti. 100% unidirecionado a Krishna. And that bhakti not mixed with opulence, Oishcharya. E essa Bhakti não tem nenhum tipo de mistura, nem mesmo com opulência. So we will step by step we decide. That is called Arup Siddha, Sangha Siddha, Arup Siddha Bhakti, then Sangha Siddha Bhakti, then Sarupa Siddha Bhakti. Então, há também outras gradações até chegar nessa Bhakti pura. Começa com Arupa Siddha Bhakti, depois Sangha Siddha Bhakti, depois Sarupa Siddha Bhakti. Then Bhakti more condensed and coming the stage of, that is called Rasa Skandha. E aí, progressivamente, essa Bhakti vai ficando mais pura e mais condensada, e aí Rasa se manifesta. Rasa is coming that way, Rasa, mellow, sweet, taste. Então, Rasa, esses humores transcendentais, doçuras transcendentais se manifestam, muito doces. If you want to make very nice, beautiful juice, need some ingredients. Se você quer fazer um suco muito bom, você precisa de alguns ingredientes. Bring water, pure Água, water, sugar, lemon, limão, then little bit salt, talvez um pouco de then sal, what do you call it, camphor, cânfora, then black pepper, maric. e aí pimenta do reino. Then you mix the ratio, proportion, then you can make very nice juice and drink. Se você misturar isso tudo nas proporções corretas, aí você pode fazer um suco sensacional. There, Gorpemanandi. You're giving us some juice, Maharaj. Some juice. Oh, where the juice you get? Where the juice? No, yesterday you showed to me. The drink or? No, the suco de uva. Not this juice. Not the juice? All the juice. No, you're giving out the kind of juice. What do you say? Grape juice. Grape juice. Yes. Okay, Gorpemanandi. Now 9:30. Take first. Chaitanya Mahaprabhu told to Rup, now I am giving little bit for the taste of Bhakti Ras. Mahaprabhu falou, Rupa Goswami, eu vou te dar só um pouquinho para você saborear, experimentar essa Bhakti Rasa. And if a little bit taste will come, then you cannot give up. Se você experimentar, aí você não vai conseguir abandonar isso. Só basta experimentar um pouquinho. Understand? Vocês entendem isso? But conditional soul, how to taste? Mas há uma condicionada. Como é que elas vão experimentar saborear? Because our tongue completely are covered with what is called jaundice. Porque a gente está afligido por Icterice. That means what you eat, you are feeling is what? Bitter. Icterice é o que? É tudo que você come tem um gosto muito amargo. But first you, what you will do? Free from the jaundice. Então, primeiro, para você conseguir experimentar, você precisa se livrar dessa icterice. Then you drink sugar candy. Then taste will come.
Então, qual é o método para se curar dessa doença? Tomando esses cubinhos de açúcar. So, but that is the process. Again and again, you take the sugar candy. In the beginning, bitter will come. Then, even chewing, then sweet taste will come. Então, o processo é você comer esses cubinhos de açúcar várias e várias vezes. No começo vai ser muito amargo, mas se você continuar, gradualmente vai começar a adoçar. Conditional soul, they have no taste to chanting holy name. Why? Because their tongue completely what? Contaminated with jaundice. As almas condicionadas não têm nenhum desejo, gosto por cantar os santos nomes. Por quê? Porque a língua da alma condicionada está completamente contaminada por essa icterícia. But by force, you have to chant holy names. Mas você tem que continuar cantando os santos nomes à força. Then one day sweet taste will come. Then very difficult to stop chanting holy names. E aí um dia o sabor, a doçura desses santos nomes vai se manifestar e aí vai ser impossível parar de cantar. This is the process. Esse é o processo. Rupa Goswami Pad composed this verse, Upadesamritam. Rupa Goswami, Sat Krishna Nama Charita Adi Sita Api Avidya. Ele compôs esse verso no Shri Padeshanti explicando esse processo. Gaur Premanande. Chalo. Mahaprasad ki jai. Mahaprasad is waiting for you. Harikatha Mahaprasad, then Mahaprasad, again Harikatha, again Mahaprasad. Okay.